Fala galera, boa noite, bom dia, boa tarde, não sei que horas que você pretende assistir esse vídeo, mas estou aqui agora em formato digital também, porque esse tema é um tema ácido, um tema árduo e que precisa, demanda aí uma atenção um pouquinho maior. Eu oriento vocês a pegar aí a apostila, o material de apoio que vocês têm para fazer anotações, uma aguinha, porque é muito interessante, a gente precisa e é muito importante para a nossa vida. E se ficar muito rápido ou muito devagar, enfim, pause o vídeo, volte e depois pode me perguntar também. Então vamos lá, vou fazer aqui um resgate do que foi falado essa semana e depois o andamento para a gente descobrir aí, o desfecho de tantas crises aí. Então vamos lá. Primeira Guerra Mundial, antecedentes. É muito importante a gente ter em mente essa questão do contexto histórico ali de dominação. E essa dominação ela é marcada por alianças também. Então, ao passo que nós temos grandes interesses ali de potências em marcar seu território, alianças elas são firmadas para assegurar essas expansões e de certa forma, aliás, poder garantir um tipo de economia, né? Então aqui no caso nós temos a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente, que são blocos aqui com viés, com predominância econômica, que tem esse interesse em se fortalecer, uma em maior escala do que outras, a gente vai perceber no decorrer da nossa aula. Tem um mapinha aqui que vocês têm acesso aí também, só que eu queria chamar a atenção para vocês com relação ao território aqui do Império Russo e as nomenclaturas, né? Nós temos aqui o Império Alemão, o Império Russo, como eu já disse, o Império Austro-Húngaro, o Império Otomano. Então são nomenclaturas bem marcantes desse momento de dominação, né? Outra coisa que eu quero que vocês acompanhem aí também no mapa de vocês é com relação a essa parte que não está assinalada ali, que é o trechinho norte do continente africano, que dá total acesso, digamos assim, para o mar Mediterrâneo. E o mar Mediterrâneo, nesse momento aqui, mais do que nunca, torna-se um ideal, torna-se um desejo para todo o continente europeu, porque ele vai fazer a ponte, a ligação ali com o Oceano Atlântico e, quiçá, com a América. Perdão, vamos lá, seguindo. Começamos então os confrontos que vão preceder essa Primeira Guerra Mundial. Então nós temos aqui a crise do Marrocos. Ali, ainda no norte da África, nós temos uma região chamada Marrocos, como todos vocês já podem saber aí, e essa região vivia sob a dominação de um daqueles impérios que eu acabei de falar para vocês, a saber, o Império Otomano. Esse Império Turco-Otomano, ele está passando por algumas questões internas e logo a gente vai entender que essas questões elas não vão ser minimizadas, muito pelo contrário, elas vão ser potencializadas. Nesse caso aqui, o Marrocos vai receber a visita de Guilherme II, que vem da Alemanha, para promover ali ou tornar público, digamos assim, a independência do Marrocos, Estou aqui em nome da Alemanha e o Guilherme II para dizer que vocês, marroquinos, estão livres, são independentes e donos dos vossos narizes, mais ou menos isso. No entanto, essa ação nada mais tinha do que o interesse em estender essa aliança, fortalecer essa aliança para também ter o domínio ali e o acesso ao Mediterrâneo. Lembrando que por que esse interesse todo ao Mediterrâneo, como eu disse para vocês, além das rotas comerciais, era para ter autonomia ali, liberdade para as navegações dos navios de guerra que estavam sendo trabalhados até então. Essa ação da Alemanha, representada ali pelo Guilherme, vai causar na França, que tinha territórios ali vizinhos ao Marrocos, uma estranheza e uma necessidade de confrontar, como assim? O que você está fazendo, cara? Eu já tinha interesses ali em possível anexação, mas isso não fica tão explícito assim.
mas em todo caso não era para você ter promovido esse sentimento ali entre os marroquinos. Como que vai ficar agora? Então, França e Alemanha começam a se estranhar. A fim de amenizar essa situação, é feita então a Conferência de Algeciras. Essa conferência vai permitir com que esse conflito inicial entre França e Alemanha sejam minorizados, ao passo que a França recebe nesse acordo o direito, o poder bélico ali, juntamente com a Espanha, de administrar, digamos assim, o território do Marrocos, e a Alemanha sai sem precisar ficar brigando por conta disso tudo, não se envolve mais no território marroquino. No entanto, a Alemanha vai ficar ressentida por conta dessa ação da França e por conta, querendo ou não, dessa vitória também da França, né? Isso vai ser importante. E aí, só antes de continuarmos, eu queria deixar para vocês que, mais do que estudar a guerra, que é um assunto que chama a atenção de muitas pessoas, é legal a gente prestar atenção no que acontece após esses embates, né? Então, nesse caso aqui, nós tivemos a Conferência de Algeciras. Em outras situações, nós vamos nos deparar aqui com tratados. Então, se atentem a essas questões, esses registros, esses documentos, esses acordos, porque eles são fundamentais aí para que a gente entenda possíveis términos ou inícios de conflitos. Outra crise que acontece aqui é a crise balcânica. Balcânica aqui, dirige-se ao povo, aos povos, aliás, eslavistas ali, os Balcãs, que estavam sob a dominação também dos otomanos, e nesse momento a gente vai perceber aqui a Áustria-Hungria tendo o interesse em anexação da Bósnia, juntamente com a Rússia. Então, é meio que feito um acordo ali, uma nova aliança entre ambas para essa anexação, porque elas tinham o intuito de, ao anexar a Bósnia, tivessem também a passagem ali dos estreitos de Bósforo e Dardanelos, que também garantiria uma maior tranquilidade, digamos assim, principalmente por parte da Rússia, de liberar, vamos colocar dessa forma, os seus navios em caso de guerra, né? E tudo isso eu estou colocando de uma forma muito reticente, em caso de guerra, porque o intuito até então era a dominação. Então, esses navios, eles iriam mesmo para o mar, não necessariamente para guerrear, mas sim para conquistar, tá? Só que a Áustria-Hungria, com esse interesse em anexar a Bósnia, se deparam com a Inglaterra. E a Inglaterra, ela se mostra muito mais competente, belicamente falando, ao passo que a Rússia decide aqui recuar mediante as situações que vem ocorrendo no seu interior, que a gente vai estudar logo mais, fazendo com que a Áustria lute, entre aspas, aqui contra a Sérvia, ipso facto com a Inglaterra, sozinha. Só que isso aqui fica registrado na Inglaterra e a Sérvia lutando contra aliás, lutando a favor, no sentido de anexação da Bósnia, garante o cumprimento do seu desejo, fazendo com que a Rússia fique ressentida, e é claro aqui, no caso, a Áustria fique também com o pé atrás com relação à Sérvia, Sérvia também com relação à Áustria. Vamos continuar? Nós temos aqui outra crise, que é a crise de Agadir, no território ali do Marrocos, ainda no continente africano, sob domínio dos otomanos, que, vamos colocar aqui, não estava dominando muito bem, tá ruindo aí esse império. Nós vamos nos deparar com as tribos do norte da África entrando em conflitos locais e recebem aí
a ordem, né, a voz da França, que até então, de acordo com aquele acordo de Algeciras, dividia o poder de ordem ali, de policiamento com a Espanha, estende o seu poder um pouquinho além do que era esperado. Eu faço a brincadeira aqui que externa nas suas mãos cheias de dedos. Essa ação da França chega aos ouvidos da Alemanha, que acredita ser uma atitude de quem quer anexar o Marrocos ali, de quem tem interesse na terra do Marrocos. Bebendo água aqui, espero que vocês estejam bebendo também. E para que essa suposição, né, da Alemanha não se confirmasse, a Alemanha envia então um navio de guerra, o Panther, para aquela região, a fim de promover ali na França um estado de alerta, né? Olha, estamos aqui, e isso que você está fazendo está indo além do que foi combinado e tudo mais. E nós vamos ter aqui mais uma vez Alemanha e França se estranhando. Nesse momento, para tentar minimizar essa situação de um novo embate, é feito um outro acordo, e esse acordo garante que a França permaneça exercendo ali o seu poder belicoso, digamos assim, e a Alemanha recebe outros territórios ali no continente africano também. Continuando, nós temos aqui a Guerra Turco-Italiana. A Guerra Turco-Italiana nada mais é do que a Itália aqui entrando em combate, em conflito com o Império Turco-Otomano, que é o império que está, entre aspas, administrando ali boa parte do continente africano, e que, por sua vez, a Itália já tinha territórios ali, a Eritreia, né, que já lhe garantiria ali uma boa, um sucesso econômico, digamos assim, ou lucro, né, vantajoso, mas a Itália queria mais, a Itália queria Trípoli, e a França não fica muito feliz com essa situação, porque são territórios vizinhos, né, mas ok, tudo bem, a Itália consegue, a França nesse momento aqui não intervém, até porque a Itália demonstra até então um interesse em se igualar à França, né? Nesse sentido de ter acesso ali às navegações, de ter acesso ao Mediterrâneo e de ampliar sua economia. Então até que vamos colocar assim, tá tudo em família, tá tudo ok. Enquanto isso, o Império Turco-Otomano está ruindo cada vez mais. Só para reforçar, vamos lá, nós temos então a Tríplice Aliança, a Tríplice Entente, a Alemanha como sendo uma das primeiras a avançar nessa largada que antecede a Primeira Guerra. Nós temos o Império Austro-Húngaro, que tem já algumas estranhezas com os Balcãs ali. A Itália em confronto com o Império Turco-Otomano. E por sua vez, agora vamos lá, antes de continuar aqui, a Itália com alguns conflitos com o Império Turco-Otomano. Prestem muita atenção que a Itália faz parte aqui, nesse momento, da Tríplice Aliança. E a Tríplice Aliança, de certa forma, apoia o Império Turco-Otomano. A gente vai perceber isso mais adiante, mas eu quero que vocês registrem essa informação. A Tríplice Entente aqui, formada pela Inglaterra, França e Rússia. A Rússia, nós percebemos que não quis, de fato, se envolver em nenhum conflito, porque ela mesma já estava passando por algumas questões. A França se manifesta quando a Alemanha tenta mostrar as suas garrinhas também, e a Inglaterra, ela aparece nesse primeiro momento como uma defensora, digamos assim. Vamos seguir. A Primeira Guerra, a Guerra Balcânica. Nós temos aqui então, inicialmente, as potências europeias, né, principalmente ali manifestando seu interesse pelos territórios que eram de dominação turco-otomana, e agora chegou a vez dos próprios Balcãs, né, que estavam sob dominação turco-otomana, lutarem, né, e
mostrarem ali o seu interesse pela sua autonomia em relação aos otomanos. E recebiam apoio aqui da Rússia, mas aqui o apoio no sentido de estamos juntos, mas assim, não contem tanto comigo, sabe aquela coisa assim? E, ao contrário, nós temos a Alemanha apoiando o Império Turco Otomano, olha só o que eu acabei de falar para vocês, a Alemanha apoiando para que o Império Turco Otomano mantivesse o seu poderio. Conclusão, para amenizar, né, todo esse conflito, nós temos o Tratado de Londres e o Armistício em 1913, que vai promover esse tratado. Basicamente, os otomanos eles vão perder o território ali próximo à Grécia, né, na Creta, e todas as posses europeias. Então, tudo que era atrelado aos otomanos e que estava no território europeu, por conta dessa situação, ela é, de certa forma, deixada de lado. Tríplice Entente 1, Tríplice Aliança 0. Mas nós não ficamos por aqui. Nós temos ainda a Segunda Guerra Balcânica. Só para reforçar que esses Balcãs são os pan-eslavistas ali que tinham esse interesse, né, em se tornar impérios, assim como os outros que nós já vimos lá no mapa. E em destaque nesse momento aqui com a Bulgária, nós vamos perceber que, além da sua independência com relação aos otomanos, a Bulgária ela queria mais territórios. Isso vai fazer com que a Sérvia demonstre aquele sentimento que estava adormecido de se tornar grande como os outros impérios. Desse confronto, a fim de amenizar, né, a Bulgária, acalmar um pouquinho ali a situação, tratado legal, né? É emitido o Tratado de Bucareste, que concede aos povos balcânicos parte da Bulgária. Então, olha só, ela começou, mas só que ela acabou perdendo um pouquinho, e grande parte da Macedônia se divide entre os aliados balcãs. Então, Macedônia aqui, que faz parte da dominação turco-otomana, ela começa a ser também, assim como a África, repartida, né? Pessoal, nesse primeiro momento a gente para, que é o que antecede a Primeira Guerra Mundial. Vamos beber um golinho de água aí, pode ir ao banheiro, e aí eu volto no próximo vídeo para que a gente entenda o desfecho da Primeira Guerra Mundial. Até já!